da Silva. E como eu disse em todos os outros vídeos, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. No primeiro vídeo nós mostramos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu filho não é Jesus, é Yahushua. No segundo vídeo nós falamos sobre a doutrina do dízimo. Hoje nós estaremos falando sobre a doutrina da hierarquia dentro das denominações. Nós estaremos mostrando que essa doutrina é uma doutrina herética e maligna. Tudo que os pastores têm ensinado até hoje são, na verdade, doutrinas heréticas e malignas. E através das escrituras sagradas nós estamos provando isto. E nós vamos estar provando que mais essa doutrina, a doutrina da hierarquia dentro das denominações, é uma doutrina herética e maligna. Portanto, se você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, você não pode deixar de estar assistindo esses vídeos que nós estamos lançando no YouTube. Hoje nós estaremos falando sobre essa doutrina maligna, a hierarquia. Portanto, se você é uma pessoa que tem uma Bíblia nas suas mãos, você pode nos acompanhar neste estudo. Gostaria de estar abrindo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 41. Aqui diz assim: ouvindo isso, os 10 começaram a indagar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Yahushua lhes disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que entre vós quiser ser grande, seja o servo. E aquele que quiser ser o primeiro dentre os vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Portanto, aqui nós vemos o Messias dizer: os reis da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Lá os maiores governam sobre os menores. Lá o presidente manda para o governador, o governador para o deputado para o prefeito e assim por diante. Mas ele disse: no meio de vós não haverá tal hierarquia. Nós sabemos que no meio da polícia também existe uma grande hierarquia, aonde começa lá em cima pelo general e vem descendo até chegar no soldado raso. Mas nós sabemos que isso não pode haver no meio da igreja, porque o Messias disse: lá é dessa forma, mas no meio de vós não será assim, porque o maior será servo do menor. Porque o Filho do Homem, que era ele, não veio para ser servido, mas para servir. Era o próprio Messias quem servia os demais apóstolos. Era ele quem lavava os seus pés, era ele quem os servia. Ele, sendo o mestre, servia os menores. E então foi isso que ele nos ensinou. No meio de vós não pode existir uma hierarquia, porque a hierarquia é aonde os maiores governam sobre os menores. É isso que significa a palavra hierarquia. E nós vamos adentrar neste estudo de agora para frente. Portanto, se a questão é essa, se o Messias nunca quis uma hierarquia dentro da igreja, por que essa doutrina maligna, por que essa hierarquia hoje se encontra dentro do cristianismo? Gostaria de trazer para você o significado da palavra Nicolaítas. Já estarei falando sobre isso. Primeiro eu gostaria de mostrar o porquê dessa hierarquia dentro das denominações evangélicas. Abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante. Você que tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O versículo 11 diz: e é ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, ou seja, mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Portanto, a doutrina da hierarquia
muitos usam esse texto para mostrar que deve-se existir uma hierarquia dentro do cristianismo. Mas isto é algo maligno. Isto é algo que vem de Satanás. Aqui não se está falando em uma hierarquia. Aqui se está falando em dons. No capítulo 4, versículo 8 diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e concedeu-se dons aos homens. A uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. A tradução original é apacentador, apacentadores e mestres. Você pode observar que aqui não se encontra a palavra presbítero, aqui não se encontra a palavra bispo. Por quê? Porque a hierarquia dentro das denominações surgiu em torno de uma confusão feita em cima da palavra presbítero e da palavra bispo e da palavra pastor, que hoje a tradução correta é apacentador, nós sabemos disso. Portanto, os homens começaram a achar que o presbítero era uma classe de pessoas e que o bispo era outra classe superior. Eles começaram a achar que o presbítero era um e que o pastor era outro, sendo que tudo na verdade significam uma só coisa. O presbítero, o bispo, o apacentador, o ancião, tudo representam uma só pessoa. E nós vamos ver isso dentro da própria Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17, e nós estaremos lendo. Ali diz assim, Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os presbíteros daquela igreja. Vamos dar continuidade. Atos capítulo 20, versículo 28 agora. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de algo. Portanto, aqui nós vemos duas palavras, presbítero e bispo. E nós vemos que esses dois significam uma só coisa, são uma só pessoa. Veja bem, Paulo chegou até Éfeso e mandou chamar os presbíteros daquela igreja. Por que ele não mandou chamar o pastor daquela igreja? Porque não existe essa questão de pastor na frente da obra, e eu estarei falando sobre isso. Ele mandou chamar os presbíteros, porque quem está encarregado de tomar conta de uma obra em uma localidade são os presbíteros, e não um só homem, e não só um pastor. E ali no versículo 28 ele nos mostra que os presbíteros são os próprios bispos. Ele diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de algo. Ou seja, os presbíteros do versículo 17 são os mesmos bispos do versículo 28, mostrando que não pode se separar um do outro. Mas o que foi que os pastores, os líderes das denominações fizeram? Eles separaram o bispo dos presbíteros. Eles separaram os presbíteros dos pastores. E eles fizeram isso para criar-se uma hierarquia dentro das denominações evangélicas. E isso é maligno. Eles não conseguem ver que o presbítero, que o pastor, que o ancião, que o bispo são todos uma só pessoa. Não existe, não se pode separar um do outro, porque todos são a mesma pessoa. Os presbíteros eram constituídos para tomarem conta de uma igreja em uma localidade. Jamais foi colocado um só homem na frente de uma igreja para liderá-la, porque o líder, o cabeça da igreja, chama-se Yahushua. Ele é o cabeça do corpo, e você não pode colocar um homem na frente da igreja, porque ele estará tentando roubar o lugar do Messias. Portanto, Yahushua é o cabeça do corpo, e quem tomava conta de uma igreja em uma localidade eram os presbíteros e não um pastor. Veja na sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 23, ali nós podemos ver Atos 14, versículo 23, o que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo disse aqui, diz assim: em cada igreja designaram presbíteros, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos a Iol, em quem tinham crido. Portanto, aqui foi colocado presbíteros em cada igreja. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz que foi colocado presbíteros em cada cidade, porque em cada cidade havia apenas uma só igreja. Mas a questão é a seguinte: quem cuidava de uma igreja em uma localidade era os presbíteros, e não um só homem, e não um pastor. Porque a igreja primitiva entendia
que o apacentador, aquele que cuida do rebanho, é somente um, Ialroxo. No Velho Testamento era Ialro, mas Ialro nos deu o Messias como apacentador, como cabeça do corpo. Ele é quem deve encabeçar a igreja e não um homem terreno. Vamos lá, vamos dar continuidade neste estudo. Portanto, assim fica claro, quem cuidava da obra eram os presbíteros, e os presbíteros era os próprios anciãos, era o próprio bispo. Todos significam uma só pessoa, os presbíteros. Os presbíteros, na verdade, são os próprios bispos, na verdade, são os próprios anciãos. E nós podemos estar lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, o que o próprio Pedro diz. Ali Pedro diz que ele, sendo presbítero como os demais irmãos. Portanto, Pedro era presbítero. Quando ele estava em uma localidade, ele exercia a função de presbítero. Quando ele estava pregando o evangelho de cidade em cidade, ele estava exercendo a função de apóstolo. Qual que é a função de apóstolo? Fundar a igreja. A palavra apóstolo significa enviado. O Messias foi o primeiro apóstolo porque ele foi enviado do céu para a terra. Significa enviado. O Messias foi o primeiro apóstolo porque ele foi enviado do céu para a terra. E depois ele designou mais 12 apóstolos e depois designou Paulo. E portanto, apóstolo significa enviado. Eles iam de cidade em cidade, fundando igreja e constituindo presbíteros para tomarem conta daquelas igrejas que eram constituídas por eles. Lá no livro de Hebreus diz: obedecei a vossos pastores, em algumas traduções corrompidas. Mas na tradução mais correta diz: obedecei a vossos dirigentes, que são os presbíteros e não o pastor. Esse negócio de pôr um pastor na frente, isso vem da Igreja Católica Romana, e eu estarei mostrando isso. Gostaria de estar mostrando para você agora no placar uma parte. Primeiro eu gostaria de estar lendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens de bom contudo detestar a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. O Messias disse que detestava a obra dos nicolaítas. Isso na igreja de Éfeso. Vamos para a igreja de Pérgamo agora. Apocalipse 2, versículo 15 diz assim: do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, o Messias detestava a doutrina dos nicolaítas. Mas quem é os nicolaítas? Ou quem era os nicolaítas? Se você perguntar para um pastor de uma denominação hoje, ele não vai te contar. Ou ele vai dizer que os nicolaítas foi um grupo herege que surgiu na história há muito tempo atrás. Mas isso é mentira. Não existe nenhum livro de história falando sobre um grupo chamado nicolaítas que era herege. Pelo contrário, eu vou te mostrar agora o que nenhum pastor te mostraria em uma denominação. Porque se ele fizer isso, ele estará apontando o canhão para si mesmo. Mas eu, como não tenho compromisso com o sistema, como eu não tenho compromisso com denominação alguma, eu tenho compromisso somente com a verdade, com a palavra do Eterno. Por isso estou aqui para te mostrar a verdade das Sagradas Escrituras. A palavra nicolaítas eu quero trazer para você o que significa. Preste bem atenção neste placar. A palavra nicolaítas, essa palavra vem da palavra Nicolaus. E a palavra Nicolaus se divide em duas palavras no grego, Nico e Laus. E Nico significa sujeitar e Laus significa os leigos. Portanto, a palavra nicolaítas tem origem na palavra Nicolaus, que significa, Nico significa sujeitar, ascender, e Laus significa o povo leigo, o povo comum. Portanto, a palavra nicolaítas vem da palavra Nicolaus, que significa sujeitar os leigos, subjugar os leigos. Aqui estava dando-se origem à hierarquia dentro da igreja. Aqui o Messias está mostrando a origem dessa hierarquia maligna que existe hoje dentro do cristianismo. Mas quando foi que surgiu essa doutrina dessa hierarquia? Surgiu-se na Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ali que surgiu essa doutrina maligna. Na era da igreja de Éfeso, Éfeso foi parabenizado. O Messias disse: vocês estão de parabéns, porque vocês não aceitaram a doutrina dos nicolaítas no vosso meio.
a qual eu detesto. Por que ele detesta a obra dos nicolaítas? Porque é uma hierarquia que subjuga os leigos. Mas a igreja de Pérgamos corrompeu-se e aceitou os nicolaítas no seu meio. Isso está em Apocalipse 2, versículo 15. Ali começou a surgir-se todo um clero, por volta do ano de 315 ao ano 480. Foi quando surgiu o Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos e os padres. Ali estava surgindo-se todo um clero. O Papa estava agora assumindo, encabeçando a igreja do Messias. O Papa traz na sua roupa do lado direito Vigário General Deus in Terra, que significa substituto geral de Deus na terra. Ele traz na sua boina Vigários Filhos Deus, substituto do Filho de Deus. Portanto, o Papa está tentando roubar o lugar do Messias na terra. Ele estava querendo encabeçar a igreja do Messias. Ele leva o título do imperador de Roma, que é Pontifex Maximus. Ele tomou esse título para si, porque ele quer encabeçar a igreja do Messias. Portanto, ali estava surgindo-se toda uma hierarquia, algo que o Messias condenou. Ele disse: eu odeio a hierarquia, a obra da hierarquia, porque ela subjuga, ela domina sobre os leigos. A hierarquia hoje se encontra dentro de todas as denominações, porque as denominações evangélicas saíram de dentro da Igreja Católica, e ali arrastou-se essas doutrinas para dentro das denominações evangélicas. Quando você chega dentro de uma denominação evangélica, você consegue ver o clero separado dos leigos. O clero está em cima do púlpito. Por isso o Messias disse: eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Eles gostam de ser chamados pelos homens de mestres, de pastor. Eles usam roupas distintivas para se diferenciarem dos demais irmãos. Quem são os leigos? Os leigos são aqueles que estão sentados no banco e que não conhecem nada. Portanto, a obra da hierarquia é algo maligna, porque a hierarquia domina, ela governa, ela exerce um assenhoramento sobre a igreja do Messias. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aqui diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos do Messias, e participantes da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Ial, que vos foi confiado, cuidando dele, não como coação, mas de livre vontade, como Ialgo o quer, nem por top ganância, mas por devoção, nem como senhores daquele que vos cooperam por sorte, mas antes como modelo do rebanho. Aqui Pedro está dizendo: vocês devem apacentar o rebanho do Eterno. Ele está dizendo para os presbíteros, mas não como senhores do rebanho. Vocês não devem dominar o rebanho, porque quem faz isso é a hierarquia. Ela domina, ela subjuga, ela governa. Mas os presbíteros não devem fazer isso, porque eles não formam uma hierarquia. Eles são homens que devem servir de modelo. Eles ainda são ovelhas como os demais. O supremo apacentador há de vir retribuir os apacentadores, os presbíteros. Mas os apacentadores ainda assim são ovelhas. É como uma ovelha normal. Duas seguem na frente e as outras vão atrás delas. E aquelas duas que estão na frente, ali, duas ou três que estão na frente, olham para o pastor que está lá na frente. Elas seguem o pastor, e o pastor é Yahushua. Portanto, elas ainda continuam sendo ovelha. Os presbíteros são ovelhas, eles não são os pastores. Eles não são os apacentadores, eles não são o apacentador Yahushua. Eles são ovelhas como os demais irmãos. Portanto, na igreja primitiva não existia uma hierarquia. Existia um conjunto de presbíteros que tinham o dom de apacentar o rebanho. Portanto, nós podemos dar continuidade no livro de Tito, capítulo 3, se eu não me engano, no livro de Timóteo, capítulo 3, ali diz que o bispo, o presbítero, deve ser marido de uma só mulher, e que ele deve governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja do Eterno?
Preste bem atenção, você que está me assistindo. Este versículo diz que o bispo, ele deve ser marido de uma só mulher e que ele deva governar bem a sua casa, porque senão como ele cuidará da igreja do Eterno? Você pode observar que quando o texto, quando se refere à igreja, a palavra não entra a palavra governar, a palavra é mudada e coloca-se a palavra cuidar. Pois como ele cuidará da igreja do Eterno? Por quê? Porque a igreja não é para ser governada. Portanto, a hierarquia dentro da igreja é algo maligno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hierarquia subjuga, ela explora, ela domina os leigos. E o Messias odeia isso. Nós podemos dar continuidade nesse versículo. No livro de Apocalipse diz: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Quem são esses que seguem a doutrina de Balaão? São os mesmos nicolaítas, são esses pastores com as suas hierarquias. Eles são os Balaãos. A palavra Balaão, se você não tem conhecimento, você que está me assistindo, significa devorador do povo. Leia na Bíblia Almeida, uma Bíblia de estudo, e você verá no rodapé. A palavra Balaão significa devorador do povo. E os Balaãos são os nicolaítas, são os pastores. Por quê? Porque Balaão profetizava por um salário. Balaão profetizava em prol de receber dinheiro. Esses homens pregam por um salário. Eles são assalariados. Por isso, eles são os Balaãos que está no Apocalipse capítulo 2 e diante. Ali nós vemos os Balaãos. Eles também são a Jezabel que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Ali diz: tu tens aí esta mulher Jezabel, que ensina e seduz os meus servos e faz eles cometerem prostituição, ou seja, faz eles cometerem idolatria. A Jezabel ali é a hierarquia dentro da igreja. Por isso diz, ela se diz profetiza, pregadora, e ela ensina. Quem é que está ensinando hoje, meu irmão? Você que está me assistindo, não são os pastores? Portanto, eles são a Jezabel que está no Apocalipse 2, versículo 20. O que foi que Jezabel fez no Velho Testamento? Ela seduziu os servos do Eterno a adorar a Baal. Hoje a hierarquia, os pastores estão ensinando você a adorar a Baal. Mas como? A palavra Senhor significa Baal. Baal significa Senhor. Todas as vezes que você chama o Pai de Senhor, você o está chamando de Baal. Isso está no livro de Oséias capítulo 2, versículo 16. Leia Oséias 2, versículo 16 na Bíblia Apologética e leia em outra Bíblia e você verá que a palavra Baal significa Senhor. Olha no dicionário, o dicionário também te mostrará. Baal significa Senhor. E a hierarquia está fazendo você cometer prostituição, idolatria. No livro de Judas diz que eles são pastores que apacentam a si mesmo. São homens avarentos, são gananciosos. No livro de Ezequiel diz que eles devoram a lã das ovelhas. Eles tiram todo o seu dinheiro, toda a sua renda. Eles te devoram, eles tomam tudo que você tem. Portanto, no livro de Isaías 56, diz que são cães gulosos e preguiçosos e que gostam só de dormir. Esses homens não têm coragem de trabalhar, são avarentos, preguiçosos, gulosos e eles estão destruindo a igreja do Messias. Esta hierarquia é como um câncer que está corroendo o corpo do Messias, que é a igreja. Ela precisa ser estipada, ela precisa ser lançada fora. Nós precisamos jogar essa hierarquia para fora do nosso meio. Nós não podemos aceitar eles no nosso meio. Nós devemos fazer como a igreja de Éfeso, que não os recebeu no seu meio. Portanto, eu creio que você entendeu. Essa hierarquia são os pastores que estão hoje no meio da igreja, subjugando e dominando sobre o povo leigo, sobre aqueles que estão sentados no banco. Eu agradeço essa oportunidade.